Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a conversão de Saulo, lá em Atos capítulo 9. Nós vamos ver os versículos 1 até versículo 19. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los para Jerusalém presos. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Olha aqui, nesse texto nós temos a conversão do homem, talvez o homem mais importante para a história de todo o cristianismo. Não deveria ser de outra forma. Tinha que ser algo sobrenatural. Deveria ser algo realmente que mexesse com as estruturas, que abalasse com as estruturas daquele homem. Aquele homem que aspirava a morte, diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Aquele homem que perseguia as pessoas, arrastavam homens e mulheres de dentro de suas casas para fora da cidade, matava aqueles cristãos, levava preso todos os cristãos. Aquele homem que aspirava a morte, agora ele tem um encontro com Jesus. E como eu disse, não poderia ser diferente, porque se não fosse assim, este homem, ele continuaria vivendo da mesma forma. Deveria ser algo radical, uma mudança radical, uma transformação de dentro para fora, uma transformação que pegou este homem e fez com que se transformasse no maior missionário de todos os tempos. Claro que é um processo, nós vamos ver aqui no livro de Atos e vamos entender um pouquinho de como funcionou esse processo. O livro de Atos não nos dá tantos detalhes de como funcionou esse processo, mas a gente vai aos poucos chegando lá. A conversão de Saulo foi muito importante para a história do cristianismo. Deus tinha um projeto para esse homem e esse homem ele estava resistindo ao projeto de Deus. A palavra diz que ele recebia como que se fosse agulhas, aguilhões, né? Aguilhões são agulhas grandes que são usadas para domar os bois, né? Então, a Bíblia diz, né? Dura coisa é você se endurecer a sua cerviz, recalcitrares contra os aguilhões de Deus.
Então Deus estava ali colocando Saulo num lugar enquanto ele estava resistindo a tudo aquilo. Mas chegou o momento em que ele tem um encontro genuíno com o Salvador. E esse encontro transformou de uma vez por todas a vida desse homem. Durante 3 dias ele não comeu e a Bíblia diz que ele ficou cego durante esses 3 dias. Diz que ele também nem bebeu, ou seja, foi um jejum absoluto. Durante 3 dias ele ficou sem comida, sem bebida, sem enxergar. Ele estava ainda atônito com tudo o que havia acontecido no caminho de Damasco. No caminho de Damasco ele estava preparado para perseguir mais cristãos. No entanto, ele tem esse encontro com Jesus, ele cai por terra, ele pergunta o que estava acontecendo ali e Jesus responde: eu sou o Senhor a quem você persegue. Percebamos aqui que Saulo, ainda não é Paulo, Saulo estava perseguindo os cristãos, mas os cristãos são pequenos cristos e por isso ele estava perseguindo, na verdade, o Cristo verdadeiro, o Cristo das Escrituras. Quando nós assumimos a nossa identidade em Deus, quando nós abrimos a porta do nosso coração para que Jesus Cristo entre, nós estamos assumindo essa nova identidade em Deus e nós nos tornamos, assim como Cristo é, um filho de Deus. E por isso, ao perseguir um filho de Deus, Saulo estava perseguindo também a Cristo, que é o filho legítimo, vamos dizer assim, filho legítimo de Deus. Assim, essa perseguição dá cabo, assim a perseguição termina neste momento, a perseguição que Saulo estava provocando ali com os cristãos, e a partir de agora ele vai entrar num processo aí de conversão para que ele também seja um grande missionário. Mas o que eu chamo a atenção dos irmãos é que nesse texto aqui, Lucas faz questão de enfatizar a obra que aconteceu na vida desse homem, vinda por meio do Espírito Santo. Ele recebe algumas instruções para ir até a casa de um senhor chamado Judas, lá na rua direita, na cidade de Damasco, e ali ele fica por alguns dias. Depois Ananias recebe uma visão do Senhor e Ananias segue todas as instruções que o Senhor passou para ele, impõe as mãos sobre Saulo, e Saulo mais uma vez ele tem essa nova experiência agora com o Espírito Santo. Saulo tem algo como que escamas que caem dos olhos, ele volta a enxergar e neste momento ele é cheio do Espírito Santo. Percebamos aqui, meus irmãos, a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Percebamos aqui que a conversão é uma coisa diferente de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, muita gente está na igreja hoje, mas não é cheia do Espírito Santo. Muita gente se converte, muita gente toma a decisão por Cristo, até toma a decisão de seguir uma igreja ou uma determinada comunidade. No entanto, essa pessoa não tem o Espírito Santo, não é cheia do Espírito Santo. E Lucas enfatizou aqui a obra do Espírito Santo na vida de Saulo. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso também. Porque por mais que você já tenha uma caminhada de vida cristã, talvez você nunca tenha tido uma experiência com o Espírito Santo. E hoje eu quero te incentivar a buscar essa plenitude do Espírito Santo, para que você seja capacitado, para que você seja orientado, para que você receba dons, para que você receba o fruto do Espírito, para que manifeste em sua vida todas as obras do Espírito Santo e o Espírito Santo possa te guiar, possa fazer de você uma nova criatura verdadeiramente convencida do pecado, da justiça, do juízo, e que isso possa resultar em graça, em amor, em frutos de obediência, de arrependimento para a sua vida e para a minha vida, e que nós possamos ter essa experiência com o Espírito Santo no dia de hoje. Para que as escamas dos nossos olhos caiam,
para que vejamos as coisas espirituais, para que tenhamos esse discernimento das coisas espirituais. E tudo isso, meus irmãos, é obra do Espírito Santo. Entendemos que é um processo, a partir do momento que a gente toma a decisão por Cristo, não é o fim das coisas, mas é o primeiro passo de um processo longo que vai durar até o dia de nos encontrarmos com Cristo. Esse processo, do dia que nós entregamos a vida a Jesus até o dia que nós vamos nos encontrar com Cristo, é chamado de santificação. Chama-se santificação porque é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve agir nas nossas vidas, nos santificando, produzindo em nós esses frutos. Mas nós temos que também nos dispor e buscar para que seja manifesto o Espírito Santo nas nossas vidas. Eu e você somos convidados hoje a experimentar essa obra do Espírito Santo e por isso eu quero orar para que nós, no dia de hoje, possamos dar essa abertura, estejamos com os nossos corações rasgados diante de Deus, para que o Espírito Santo entre, para que o Espírito Santo continue atuando, para que tenhamos essa experiência com o Espírito e para que possamos também ser capacitados para atuar debaixo da orientação do Espírito Santo. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus pela conversão deste homem, Saulo, que mudou toda a história do cristianismo, a história da humanidade. Ele foi um homem muito importante para toda a história da expansão do cristianismo. E obrigado porque por meio do relato dele nós podemos diferenciar que a salvação é apenas um início de um processo e que nós precisamos também abrir os nossos corações para que o seu Santo Espírito age em nós. E hoje nós queremos dar liberdade para que o Senhor atue em nossas vidas, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos dirija, para que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações de forma sobrenatural. Que o Senhor, ó Deus, nos revele as coisas espirituais, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos capacite para toda a boa obra que o Teu Santo Espírito quer fazer em nós. Obrigado pelo dia de hoje e continue atuando em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas aí do seu círculo de relacionamento. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que temos postado aqui todos os dias. Tá bom? Deus abençoe, tamo junto, abraço e tchau.